Antes de tudo, obrigado pela presença aqui. Nessa conversa aqui é uma conversa muito prática, né? A ideia é a gente discutir um pouco aqui e eu me colocar à disposição para as questões que vocês tiverem sobre o curso de pós-graduação em psicanálise clínica que nós vamos começar esse mês. Então a ideia é falar um pouquinho sobre o que é o curso e sobre o que não é o curso, né? E falar um pouco também sobre psicanálise, né? Que é evidente que aqueles que aqui estão, né, têm algum tipo de interesse na psicanálise, não necessariamente em se tornar psicanalista, mas algum tipo de interesse. E eu acho isso muito interessante, muito bom nesse momento, porque a gente está vivendo um momento assim muito difícil mesmo, não é só no Brasil, mas aqui sem dúvida, no que diz respeito à fragilidade da nossa saúde mental, né? Acho que talvez poucos profissionais estejam sendo tão requisitados nesse momento como profissionais como psicanalista, né? Que eu poderia chamar simplesmente de profissionais da escuta, né? O que a gente percebe é que estamos num momento onde todo mundo precisa falar, todo mundo precisa de interlocução, mas não tem, né, gente com escuta especializada, treinada para ouvir essas pessoas, né? E esse talvez seja o grande aporte da psicanálise, né? Os serviços prestados pela psicanálise já são de longa data, né? De mais de 100 anos, e talvez nada tenha sido mais importante naquilo que a psicanálise trouxe, né, para a humanidade do que uma técnica de escuta, que nesse momento me parece que é essencial, né? Então, esse interesse pela psicanálise me parece bastante oportuno. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite. Puxa, é difícil porque aí eu não consigo chamar uma pessoa pelo nome. PRS. Bom, você, que aí está. Então, voltando lá, né? O que é esse curso que a gente vai começar agora no Unieuro, ainda esse mês? Primeiro eu preciso contar um pouquinho, né, do meu trajeto, né? Eu sou psicanalista há mais de 25 anos, eu não venho das áreas psi, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Eu sou psicanalista. A minha primeira formação foi como historiador, então eu fui professor de história por muitos anos. Depois eu fiz um mestrado na área de comunicação, aí que eu fui fazer a formação em psicanálise. Eu sou de São Paulo, tá? Então eu fiz a minha formação em psicanálise no CEP, o Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. E aí depois disso eu fui para o doutorado em psicologia social. Então eu não sou psicólogo clínico, eu sou psicólogo social e psicanalista. E quando eu cheguei aqui em Brasília, isso já tem 8 anos, eu fui, né, sabendo, fui procurando saber, fui buscando interlocução com as pessoas que estavam aqui, né, já atuando no campo da psicanálise, e foi surgindo a ideia de criar um centro de formação. Isso levou um tempo, não foi logo na chegada, mas depois de alguns anos, quer dizer, me parecia muito necessário um centro de formação. E um centro de formação que tivesse características muito peculiares, né? Uma delas era, nós estávamos na pandemia ainda, mas a proposta foi que o centro fosse um centro de estudos presencial. Então nós começamos, né, isso há 4 anos, com o nosso centro de formação em psicanálise, que não tinha uma certificação ainda de pós-graduação, né? Então nós ainda temos algumas turmas que entraram nesse processo de formação não titulada, né? Não ainda devidamente credenciada pelo MEC e tudo mais. E agora nós estamos começando a primeira turma, né, dentro do Unieuro, já com certificação do MEC, já uma pós-graduação mesmo, né? Esse curso que a gente está fazendo no Unieuro, ele é basicamente o curso que a gente estruturou no nosso centro de formação. Então, foi um curso
criado de maneira muito artesanal, de maneira muito cuidadosa, né? Que, como eu disse, por ser presencial, sempre teve uma vocação de ser uma espécie de ninho de acolhimento para o profissional que ali iniciasse sua formação. E tivemos condição de fazer ajustes muito finos, né? Porque, como eu falei, era um olhar bastante próximo, né? Era, como eu disse, bastante artesanal. E é esse curso que a gente levou para dentro do Unieuro do mesmo jeito, da mesma forma, né? Tem muitos temas que a gente poderia discutir e que seriam interessantes de serem discutidos, mas que talvez a gente precisasse de uma outra conversa para isso, né? Polêmica sobre as ofertas de cursos de formação que existem hoje, né? E existem das mais diversas. Aqueles de vocês interessados em psicanálise já devem ter visto. Você tem curso de psicanálise que te promete, né, um terreno na lua e que você vai pagar R$ 35 por mês, vai ter cashback, sei lá o quê, e vai se formar em 6 meses, né? Enfim, então assim, é um cenário, né, um pouco assustador, das ofertas de cursos que existem. O nosso curso é um curso bastante denso, né? Um curso muito aprofundado, é um curso de 3 anos, né? com aulas semanais. E é um curso que está dividido em 6 semestres, né? Ou em 6 ciclos, e cada um desses ciclos tem uma proposta muito definida, né? Nós temos uma programação aula a aula para todos esses ciclos e temos uma proposta definida para cada um deles, né? Então, no nosso primeiro ciclo, nós começamos, né, com uma espécie de revisão da história do movimento psicanalítico. Como é que isso começou? O que foi a psicanálise no início, né? Quer dizer, como é que ela surge, né? Sabe, coisas como, por exemplo, as histórias mais folclóricas sobre Freud no começo da psicanálise, o Freud hipnotizando pessoas para tentar, assim, acessar o inconsciente e tal. Como é que era, né, naquele momento, o quadro, né, vamos dizer assim, o quadro psicopatológico social, né, o que era a histeria naquele momento do século XIX, né, quando Freud e Breuer começam com os estudos da psicanálise. Então nós vamos revisitar um pouco essa gênese da psicanálise, porque já digo uma coisa agora que é importante, que é o seguinte: o nosso curso é uma pergunta que sempre vai surgir, né? Mas é um curso de psicanálise freudiana? Né? E a gente entende que a psicanálise ela não tem como não ser freudiana, né? Tem uma piada dessas de analista que diz que o Lacan vai falar num congresso lacaniano na Venezuela, e ele começa dizendo assim: ó, gente, eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui, né? Porque vocês são todos lacanianos, mas eu, Lacan, sou freudiano. Então, porque a questão é a seguinte, né? Nós temos um tronco, né, fundamental da psicanálise, de onde, claro, vão sair ramificações, né? E então, a nossa proposta nesse curso é a gente tratar desse tronco aqui. As ramificações, nós vamos dar muitos insumos para que você consiga se orientar internamente ali e ver para onde você quer ir. Se você vai se identificar mais com uma clínica winnicottiana, lacaniana, kleiniana, e por aí vai. Mas o curso está estruturado a partir do pensamento do Freud e dos textos freudianos, né? Então, nesse primeiro ciclo, nós vamos tratar do movimento, da história do movimento psicanalítico, e vamos fazer uma espécie de acolhimento daqueles estudantes de psicanálise que vêm e que vão precisar, de alguma maneira, entrar na atmosfera da psicanálise, né? Entender o que é a psicanálise e o que, de fato, foge do escopo da psicanálise, foge da técnica psicanalítica. Então, entender esses operadores conceituais com os quais a gente trabalha, né? Esse primeiro semestre, então, ele é um semestre de acolhimento, especialmente para aqueles que não vêm de áreas psi. Foi o meu caso, né, 20 e tantos anos atrás. A gente muitas vezes chega com dificuldade de entender diferenças básicas, sabe? Assim, não vou falar da diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Não vou nem falar dessa, mas de diferenças assim que são importantes, né? Por exemplo, a psicanálise ela não opera com a ideia de subconsciente, ela opera com a ideia de inconsciente.
que é uma coisa que a psicologia não faz necessariamente, né? Tem algumas vertentes que farão também, mas quer dizer, o grande construto, a grande contribuição do Freud para esse movimento foi justamente criar essa noção de inconsciente, né? Como se tivesse uma parte de nós, e que não é a menor, ela é a maior do nosso psiquismo, que tivesse uma certa autonomia, né, em relação àquilo que a gente acha que a gente é, né? E não é simplesmente que o Freud vai dizer, olha, existe uma coisa inconsciente que é muito, né, não é só, né, um pouquinho que fica embaixo da água e não aparece, sabe? Não, é muita coisa. O que aparece, a pontinha, o eu que aparece, é como se fosse a pontinha do iceberg. Embaixo é que está todo o resto, que é o inconsciente fundamentalmente. Mas não é só isso. O Freud vai dizer, olha, além de dizer aqui, olha, existe um inconsciente, ele vai dizer, olha, esse inconsciente ele tem um funcionamento muito peculiar, né? É possível mapear esse inconsciente, é possível operar com esse inconsciente, né? Então, enfim, essas questões que eu estou só aqui enunciando, né, muito brevemente, são as questões fundamentais desse nosso primeiro ciclo, né? Nos situarmos ali em qual é o campo da psicanálise, né, qual é o objeto fundamental da psicanálise, quer dizer, quais são, como eu falei, né, os operadores primordiais, né, qual é a técnica psicanalítica que, enfim, que torna a psicanálise um campo singular, né? Bom, então isso nós estamos falando do primeiro ciclo, né? Todos os ciclos, gente, eles vão ser, né, como eu já falei, com aulas presenciais na Asa Sul, no Unieuro. Nós temos programados aí para essas 13 aulas do primeiro ciclo, né, 5 professores diferentes, e os professores todos são realmente, eu, claro, sou grande suspeito, né, para dizer, mas são professores realmente encantadores e encantados com a psicanálise, né? E todos eles, quer dizer, ou é mestre e está fazendo doutorado, ou é doutor, ou pelo menos é especialista, né? E todo mundo com muita experiência clínica, porque essa é uma das ênfases do curso, né? Quer dizer, a gente desde o primeiro dia, nós vamos falar de tudo isso que eu estou dizendo, como é que foi lá no começo, com, né, a histeria, né, no século XIX, mas a gente vai estar sempre trazendo isso, né, para a experiência clínica que a gente tem, como é que a gente vê isso no consultório, como é que chega isso para a gente na clínica, né? E como é que a gente lida com isso, evidentemente, no século terapêutico. Pois bem, então, daí nós vamos para o segundo ciclo, e esse segundo ciclo, ele é mais o que a gente poderia chamar de metapsicológico, né? O segundo ciclo, ele vai explorar a formação do sujeito da psicanálise. O que é o sujeito psicanalítico? Como é que a gente se constitui, né, psiquicamente? Sabe assim, se a gente estivesse falando, sei lá, da biologia, então você tem lá, né, o desenvolvimento do feto na primeira semana, na segunda semana, tal. Nesse segundo ciclo nós vamos pensar um pouco dessa maneira sobre o desenvolvimento do nosso psiquismo, né? Quer dizer, quando é que a gente pode dizer que já tem, né, um ego, um eu, né, formado ali, né? Sabe assim, quando nasce o bebezinho, e aconteceu com todos nós, né, o bebezinho não tem referência de absolutamente nada ali, ele não tem nome, não tem linguagem para nomear as coisas, ele não tem percepção tátil ainda, porque ele não explorou o mundo, enfim, então existe aí uma grande confusão, né, no psiquismo desse bebezinho, né, tudo muito misturado, né, o que é ele e o que é o mundo externo ainda não está muito claro para ele, né? Vai precisar um tempo passar para que a gente vá lá, né, e chame, vou aproveitar a Rosa que entrou aqui, chame e fala, olha, oi Rosa, tudo bem? Você é a Rosa, Rosinha, não faz isso, Rosa, olha, vai precisar muito tempo, né, para que esse bebezinho entenda que existe um euzinho ali, né, existe uma moldura, né, que é esse eu, né? Então esse processo todo de constituição do eu é um processo complexo para a gente estudar, né? Que é complexo pesquisar, porque é o conceito de narcisismo primário, né? Aliás, eu já faço uma ressalva que o nosso narcisismo na psicanálise, ele não tem nada a ver com o narcisismo dos rios e das redes sociais, não, né? De mãe narcísica, fulano namorado narcísico, não. O narcisismo
para a psicanálise, né, ele é constitutivo, é necessário que isso aconteça, sabe? A gente até brinca, né? Sabe quando você vê no mercado o garotinho, a garotinha ali, né, dizendo, não, mas eu quero, me compra Danoninha, porque eu quero. E a mãe fala, não posso comprar agora, e ele esperneia, mas eu quero. Quer dizer, isso aí é muito, muito típico do processo do narcisismo primário, de constituir esse sujeito que, de alguma maneira, ele começa sendo ensinado que ele é, o Freud dizia, sua majestade o bebê. Né? Quando ele chega, já tem quartinho, já tem, toalhinha da cor XY, já tem time de futebol, placa de time de futebol na porta, já tem um monte de coisa ali esperando por ele. Né? Então, esse bebê, ele chega, e claro, isso vai ter cortes de classe, sem dúvida nenhuma, mas no geral, né, o que se espera, pelo menos foi assim que a humanidade conseguiu chegar até aqui, é que esse bebê ele chegue e seja acolhido, né, de uma forma muito, muito festiva, né, de uma forma muito, usando de novo a frase do Freud, como se fosse sua majestade o bebê chegando. Então, esse processo vai fazer com que ele, em algum momento, sinta que ele tem direito de acordar 6 vezes durante a madrugada para mamar, e a mamãe vai dar a mamar. Né? E aí, né, ele tem direito de, fazer xixi, fazer cocô a hora que ele quiser, e a gente vai lá trocar. E se ele quiser alguma coisa que nem ele sabe, ele vai berrar, né, e a gente vai ter que adivinhar. Em geral, a mãe vai ter que adivinhar. Né? Aliás, vou contar uma curiosidade que é muito interessante para a gente pensar depois clinicamente. Né? Sabe isso que acontece muito em relacionamentos? Né? Que é uma pessoa ficar tentando esperar que o outro adivinhe o que ela quer. Né? Bom, mas eu não queria falar que eu quero jantar fora, eu queria que a pessoa dissesse vamos jantar fora. Eu não queria falar que... Né? Isso é uma coisa que a gente traz desde muito pequenininho, de muito bebezinho. Por quê? Porque em algum momento a gente não sabia falar, a gente não tinha nem certeza do que a gente queria, e alguém foi preciso ali, né, para adivinhar. Por isso que a gente vê isso muito com os cuidadores, e eu vou insistir especialmente as mães, né, dizendo, bebê dá aquele chorinho, ela fala, cólica. Dá um chorinho um pouquinho diferente, precisa trocar. Né? Vai adivinhando, né? Vai de alguma maneira introduzindo o bebê na linguagem, né? Se antecipando às necessidades dele e nomeando as necessidades que ele nem sabe que ele tem ainda. Né? Pois bem, então é natural que chegue um momento em que essa garotinha queiram o Danoninho no mercado, e a mãe fala, não dá, e ela fala, como assim? Não sou sua majestade o bebê? Então me dá o Danoninho. E aí a gente vai perceber, eu estou falando do ciclo 2, tá? Do ciclo de formação do sujeito psicanalítico. A gente vai perceber que não dá para a gente simplesmente, né, ofertar tudo para essa criançada, porque senão vão crescer tiranos, né? Sim, figuras horríveis, né, que vão querer tudo aqui e agora e tal. Então vai ser preciso começar a dizer, olha, não, isso não, olha, não pode, olha, não mexe, olha, não é assim, olha, não tá bom. E aí começam, né, nãos, cortes, né, castração, como a gente chama. Né? E isso vai ser fundamental para evitar essa tirania, para evitar, né, vamos dizer assim, esse direito de tudo fazer. Sabe, por exemplo, quando você vê o filme, fulano ali é um psicopata. O que é que a gente vai chamar de psicopata, né, vulgarmente? É aquele sujeito que justamente não reconhece qualquer tipo de interdição. Né? Ele pode tudo. Se ele quiser matar a pessoa, arrancar a pele para costurar e fazer o vestido de noiva, ele pode. Por quê? Porque sim, simplesmente porque ele pode. Porque ele não reconhece uma instância que diga não, né? Isso não pode. Né? Ele não conhece a lei, né? A lei no sentido muito mais amplo, né? Um regramento, né, que antecede ele mesmo. Então esse processo, por exemplo, dos nãos, né, das interdições, da castração, isso vai ser introjetado, né, e isso vai criar para a gente uma outra instância no nosso psiquismo, que é a instância que o Freud vai chamar um pouco mais para frente na sua obra de supereu ou superego, que é essa instânciazinha que está sempre dizendo para a gente, né, internamente. Não precisa mais a mãe dizer, o pai dizer, o professor dizer, a polícia dizer. A gente já diz, não vou fazer isso não, porque isso aí não vai dar bom. Né? E olha, já antecipa uma coisa, boa parte do que nós vamos tratar na clínica tem a ver com isso, tem a ver com essa briga aí, né, entre essa força bruta que existia antes de formação do eu,
né, que tudo queria, que o eu e o super-eu dizendo, olha, não pode, não deve, não faça. Quase sempre a maior parte das nossas questões clínicas vão girar em torno disso aí, né, das brigas entre essas instâncias, das disputas entre essas instâncias. Sabe assim, eu tive tanta interdição, mas tanta interdição, que hoje eu tenho desejos, eu quero realizar coisas que não me são permitidas. Por quem? Por mim mesmo. O meu superior não me deixa fazer. E aí eu sofro. Né? Eu não só sofro porque eu queria, né? Como eu continuo sentindo a pressão, né, do querer fazer uma coisa que não está permitida. E não está permitida por mim mesmo, embora isso tenha vindo, né, a partir da introjeção de todas as figuras de castração que nós tivemos. Né? Enfim, então eu estou aqui de novo, né, só fazendo um breve preâmbulo daquilo que a gente trabalha no segundo ciclo, né, que é um pouco então entender a formação do sujeito psicanalítico, o que está acontecendo simultaneamente a esses processos, né? Não quero, de fato, como eu falei, não é o fórum esse apropriado, mas posso sugerir algumas coisas. Por exemplo, vamos dizer assim, enquanto está acontecendo esse processo de formação dessa instância castradora, por exemplo, acho ótimo, Rogerinho, pensando em continuar meus estudos, acho que pode ser uma boa curso. Pensa aí. Então, veja só, enquanto está acontecendo esse processo de introjeção das figuras de castração, né, da formação do super-eu, também está acontecendo um desenvolvimento fisiológico. Né? A criança está crescendo, ela está começando a perceber características secundárias vinculadas assim, à modificação do seu corpo. Né? Então, a sexualidade, né, ela está aflorando. E isso, né, provocando uma série de interações, de intersecções com esse outro processo de formação do eu. Então, assim, tem várias camadas ali acontecendo. Por exemplo, a gente percebe, e por isso Freud foi massacrado, né? Boa noite, Saraiva Pinheiro, boa noite. Tá em tempo, vem tranquilo. Enfim, a gente então, por exemplo, pode perceber que leva um tempo, vamos trabalhar Lacan também, que vai levar um tempo, por exemplo, para que uma criança tenha a sua sexualidade suficientemente desenvolvida para que ela possa fazer investimentos objetais. Né? Claro, ela faz investimentos objetais desde do paninho que ela chupa no berço. Né? Sabe, deixa eu dizer isso de uma maneira um pouquinho mais, esquemática. Quando o bebê mama no seio da mãe, ou na mamadeira, ele usa, né, esse ato reflexo que ele tem, né, que vem no sistema operacional, de sugar. E ele suga, ele está ali sorvendo o leite que vem do peito da mãe. Junto com isso ele está se nutrindo, junto com isso ele está sendo acolhido e mais uma série de coisas. Então quando o bebê começa a chupar o próprio dedo, alguma coisa aconteceu diferente. O Freud vai mostrar, olha, isso aqui, quando o bebê começa a chupar o dedo, alguma coisa muito maluca aconteceu. Por quê? Porque ele não está satisfazendo ali uma necessidade vital de nutrição, por exemplo. É uma relação de outra natureza, uma relação de satisfação que ele está buscando ali. Uma satisfação simbólica, eventualmente, mas é uma satisfação. Né? Por isso que o Freud vai ser massacrado quando ele fala em sexualidade infantil. Ele não está falando, né, de genitalidade, né, de coito. Ele está falando do quê? Do desenvolvimento que começa desde que a gente nasce, né, do desenvolvimento do nosso desejo, da nossa libido e por aí vai. Então, por exemplo, vai levar um tempão para que isso fique devidamente organizado, né, para que essa pulsão que está um pouco no dedo, no dedão do pé, né, sei lá, no cotovelo é mais difícil, mas enfim, vai levar um tempo para que todas essas satisfações parciais se reúnam no genital, e aí sim esse jovem, né, esse pequeno adulto, essa pequena adulta podem procriar, podem fazer um investimento objetal num parceiro para procriação, por exemplo. Então, voltando. No segundo ciclo, então, nós vamos trabalhar essas questões aí. Tá? O desenvolvimento do nosso psiquismo e, ao mesmo tempo, essas coisas que estão acontecendo simultaneamente. Quer ver outra coisa que acontece simultaneamente que é muito, muito interessante e que também vai
bugar a gente por muitos e muitos anos, né? Por isso que a gente está aqui e por isso que tem tanto paciente buscando auxílio da psicanálise. Porque, por exemplo, junto com tudo isso, está rolando um drama assim, mexicano, do ponto de vista familiar. Essa criança, esse bebezinho que vira criança, que vira adolescente, tá? Ele está acompanhando a relação, né, dos seus cuidadores, né, dos seus pais, aqueles que estão ali protegendo, provendo e tudo mais. Ele está acompanhando, ele está aprendendo sobre manifestações de afeto, ele está aprendendo sobre como se vincular ao outro, ele está vivenciando um drama pessoal muito, muito drástico, que é o seguinte, e aí eu esclareço assim, ainda que também de maneira muito esquemática, esclareço a grande questão, né, do complexo de Édipo, tá? Então, todo bebê, né, ele tem desejos pela mãe, é óbvio que tem, é óbvio, né? E isso não é nada absurdo, né? Isso significa basicamente a sobrevivência, né? É claro que o vínculo que o bebê vai ter com aquela que o nutre, né, vai ser um vínculo muito intenso, né? Com aquela que adivinha os seus pensamentos, vai ser muito intenso. E como é que a gente se livra disso, né? Quer dizer, de novo, boa parte das questões que chegam no consultório vão passar por isso, vão estar vinculadas às disputas entre o desejo, o eu e o super-eu, mas vão estar vinculadas também a essa triangulação aí. Quer dizer, eu não queria muito me separar da minha mãe, foi a época mais feliz da minha vida, nunca mais encontrei alguém que fizesse para mim o que minha mãe fazia, né? Daí a galera vem para o consultório, fala, puxa, nossa, eu não estou feliz no casamento, porque minha esposa não é igual a minha mãe. Não é, amigo, não é. Que bom que não é, né? Meu pai, meu marido, meu companheiro também deixa muito a desejar em relação ao meu pai. Ótimo, que bom, né? Porque se fosse diferente ia ser muito problemático, né? Mas é que a gente vem com esses modelos, né? Quer dizer, quando eu falo modelos é o seguinte, nunca, de novo, insisto e trago para mim, porque aí, enfim, qualquer coisa eu digo, eu disse mesmo porque aconteceu comigo, né? Claro que me desvencilhar do afeto, do carinho da minha mãe, né, tem que ter sido muito difícil para mim, né? E de novo, quer dizer, essa experiência não se repetirá. Eu posso me casar 15 vezes, eu ainda chego lá, mas eu não vou, né, nunca repetir essa experiência. E que bom que não, né? Porque essa experiência é uma experiência algo incestuosa mesmo, porque ali eu era um bebê, eu era uma criança e tal. Só que, claro, quando a gente vai se desenvolvendo, como eu falei, está rolando um drama ali. Chega uma hora que o pai vai dizer, olha, peraí, sai daí, essa mulher é minha, né? Quer dizer, eu quero ter, né, alguma proximidade com ela sem você estar no meio, né? E aí então o bebê, isso funciona muito parecido para os meninos e para as meninas, tá? Dentro da teoria freudiana, com algumas sutilezas. Mas a ideia é a seguinte, tem uma conexão ali muito intensa que vai precisar ser interditada também, né? Pois bem, então todos esses problemas aí, essas questões, são as questões que nós vamos tratar no segundo ciclo. Questões práticas, você diz o que exatamente? Só para quando que é a aula, quando começa, tipo isso, valor, essas coisas assim? Eu posso dizer já, né? Começa acabaram de mandar na semana do dia 21, que é a última semana do mês. As aulas serão às quintas-feiras, das 7 às 22, no Centro Universitário Unieuro, na Asa Sul. A mensalidade do curso é R$700. Você vai precisar, para obter a certificação, né, você vai precisar ter uma graduação. Não significa que você tem que ter já. Você pode estar finalizando o teu curso de graduação, mas você só vai poder ser certificado se você apresentar um certificado de conclusão de graduação, né? Significa que realmente é um curso de pós-graduação. Nesse valor está incluso fundamentalmente esse pacotão teórico, e é bom você perguntar isso porque é muito importante deixar claro, a formação do analista, ela nunca vai poder ser exclusivamente com o conhecimento adquirido em curso, em leitura. Tem mais duas coisas que precisam acontecer, que são a análise pessoal e supervisão.
tá? Tem mais uma coisa que está incluída nesse valor, que é o seguinte, e tem a ver com o que eu vou falar agora, que são os 2 próximos ciclos, que são os ciclos 3 e 4. Nesses ciclos, nós vamos trabalhar estruturas clínicas, tá? E eu já vou esclarecer do que se trata, mas a partir desse segundo ano, portanto do terceiro ciclo, a gente convida aqueles analistas de informação que tiverem interesse para participar da nossa clínica escola, tá? Nós temos uma clínica escola, nós temos convênio com várias entidades aqui de Brasília, então a gente oferece escuta e a gente, para esses analistas de informação, a gente vai exigir para que eles possam integrar essa clínica escola, que eles estejam em supervisão. E aí essa supervisão também tá incluída, né? Não vai ser preciso pagar para fazer a supervisão. Pode usar a biblioteca do Unieuro, a gente está inclusive trabalhando para rechear a biblioteca com uma bibliografia bastante voltada para o nosso interesse, para o interesse do curso, mas sim, vai poder usar sim. Então, voltando, os ciclos 3 e 4, né, são esses ciclos onde a gente vai, de fato, trabalhar com as estruturas clínicas, com as coisas que dão errado, ou mais ou menos errado, nesse processo que eu descrevia para vocês, e que a gente vai trabalhar no ciclo 2. Né? Então, por exemplo, o que é uma neurose histérica, o que é uma neurose obsessiva, né? O que é uma psicose, sabe? O que é uma fobia. Claro que a psicanálise, diferentemente do que acontece hoje na psiquiatria, ela não opera com um diagnóstico fechado, você tem isso, você tem aquilo. Não, a gente tem como se fossem quadrantes, né? Onde a gente percebe que as naturezas dos conflitos que estão presentes ali são mais ou menos assim ou mais ou menos assado, né? Então a gente não vai dizer, olha, você é um neurótico obsessivo e você precisa fazer isso. Não, né? Saraiva Pinheiro, sim, tem um desconto de 15% para quem tem registro em conselho. Muito obrigado por você ter lembrado. Eu devia ter falado isso sem precisar você me lembrar. Mas é isso aí. Quem faz parte de algum conselho profissional tem direito a 15% de desconto. Então aí, ciclo 3 e 4, como eu falei, são os 2 trabalhando em estruturas clínicas, um numa introdução e o outro num aprofundamento. Tá? Então aí a gente vai, por exemplo, entender um pouco melhor, né, o que é uma neurose, né? Em que medida somos ou não todos neuróticos, né? Vamos concluir que sim, porque a neurose, né, ela também faz parte de um processo estruturante do sujeito, né? É quase como se fosse assim, olha, aquelas castrações que eu disse para vocês que iam ocorrer, né, essas interdições e tal, elas vão gerar mais ou menos, mas elas vão gerar desconforto, só que às vezes esse desconforto pode ser bem intenso, né? Então o sofrimento neurótico ele vai estar muito vinculado a essas disputas entre o eu e o supereu, sabe? Sei lá, vou dar um exemplo bem trivial, né? A pessoa vive ali um casamento muito infeliz, que já deu o que tinha que dar, já está lá há 15 anos naquele rame-rame, e sabe, não tá mais sendo possível estar ali. Puxa, mas eu me casei e fiz ali os meus votos, e eu, né, achei que isso tinha que ser para sempre, e os meus pais também acharam que isso ia ser para sempre, e os pais dele ou dela também acharam, e enfim. Então, assim, tem determinações, né, que são morais, que são determinações né, da ordem do superior, vamos dizer assim, que se transformam em vozes internas que vão dizer, olha, você vai aturar até o fim. Sua mãe aturou, por que você não vai aturar? Seu pai aturou, por que você não vai aturar? E aí, enfim, de repente você está lá, né, em frangalhos, um bagaço mesmo. Por quê? Porque o acordo entre o super-eu e o eu, né, é um acordo muito ruim para você. É um acordo que te asfixia muito. Então, quer dizer, dei só um exemplo, mas enfim, dessa mesma natureza de sofrimento, nós vamos ter um monte de coisa, sabe? Um monte. E agora, também aqui, só para dar uma pincelada, né, se a gente pensar de maneira muito generalizada, né, quer dizer, os 2 grandes modelos, né,
de sofrimento psíquico que a psicanálise opera, os dois grandes são as neuroses e as psicoses, né? Pensando um pouquinho aqui, de novo, só para dar um cheirinho na coisa, né? As psicoses são questões mais complexas e mais difíceis mesmo, né? Porque as psicoses elas estariam vinculadas, né, mais ou menos para entender, a processos em que, de alguma maneira, aquele eu que foi formado antes, ele não foi bem formado, alguma coisa deu errado ali, né, ficou um eu um pouco frágil, ficou um eu, né, muito, né, com muitos buracos. Só que esse eu, né, é aquele que estrutura e tira a gente daquela confusão incrível que existe quando a gente nasce, né, onde tudo está misturado. Sabe assim, só para exemplificar, se você encontra na tua rua, né, o sujeito que está ali vivendo na rua e que num dado momento ele está, né, esbravejando contra dragões, moinhos de vento, seja lá o que for, e grita e fala e xinga e tudo mais, isso fala justamente dessa desorganização que eu estava dizendo. É como se o eu ali ele não tivesse suficientemente íntegro para poder divisar aquilo que é real daquilo que não é real. Sabe assim? Se eu falar para você agora, pensa aí, né, numa onça pintada, né, você pode construir a imagem da onça pintada na sua cabeça, só que essa onça pintada da sua cabeça, ela tá cercada, digamos assim, pela estrutura do eu. Tá? Estou dizendo assim só para facilitar a compreensão, como se fosse assim, o eu entende que ela é fruto de um processamento neurológico ali, né? Que armazenou essa imagem, que te deixa acessível a essa imagem. Você não vai sair correndo da onça pintada que você imaginou, né? Se o eu tiver danificado, se tiver ali problemas na constituição do eu, pode acontecer de você pensar na onça e a onça, né, te apavorar e você sair correndo da onça. Você fala, Newton, mas esse exemplo é muito extremo. É muito extremo, mas quer ver outra coisa? Uma coisa que só para a gente também não ficar se achando, né, nós, os neuróticos de plantão, que não temos também, né, lampejos psicóticos eventualmente, né? A gente tem também. Tem momentos onde você tem, né, desorganizações. E que você, sabe, um exemplo bastante interessante sobre isso é o exemplo do ciúme. Eu não estou falando do ciúminho, assim, tipo, sabe, puxa, preferia que não. Estou falando daquele ciúme, que é o ciúme patológico mesmo, né? Repara como não é muito diferente da história da onça. A pessoa põe na cabeça um negócio, ela imagina que está acontecendo uma coisa, e está acontecendo essa coisa para ela. E ela sofre, ela sangra, ela fica muito, muito, muito afetada por isso, né? Por uma coisa que é da criação do pensamento dela, né? Então aí, ciclos 3 e 4 nós vamos trabalhar com as estruturas clínicas, entender direitinho, né, o que acontece aí, né, o que pode ter ocasionado, ter provocado esse ou aquele tipo de sofrimento, e ter uma noção, né, de como enquadrar isso, né, diferencialmente, né, como é que a gente, de alguma forma, encontra ali uma lógica de tratamento, né, a partir da escuta psicanalítica. Nesse terceiro e quarto ciclo, como eu falei, já vai ser possível fazer os primeiros exercícios de escuta clínica, né, mediante supervisão. O quinto ciclo é um ciclo voltado exclusivamente à técnica clínica, técnica mesmo, né? Agora a gente já sabe como é a constituição do sujeito, já sabe quais são os grandes BOs que podem surgir, né, a partir, né, dos choques aí entre essas placas tectônicas internas. E aí a gente vai trabalhar então com como é que a gente lida com isso na clínica, quais são as técnicas que a gente vai utilizar para lidar com essas questões, né? E aí a gente vai trabalhar fundamentalmente com o ferramental que a psicanálise desenvolveu para isso, né? Que não tem muitas ferramentas não, né? A gente pode dizer que a gente opera fundamentalmente com duas coisas que eu poderia dizer que são quase uma, né?
que é a livre associação por parte do paciente. Fale o que você quiser, fala tudo o que você quiser, sem censura, né? Do jeito que você quiser, usando as palavras que você quiser, fale. E enquanto isso, da parte do analista, aquilo que a gente chama de atenção flutuante. O que significa isso? O analista tentando ouvir naquilo que está sendo dito, aquilo que não está sendo dito, mas que gostaria de ser dito, que quase chega a dizer, quase chega a ser enunciado. Sabe assim? Deixa eu dar um exemplo mais prático, né? Quem nunca trocou o nome de alguém numa situação que gera um certo constrangimento, né? Quase sempre gera, mas às vezes uma situação que gera um constrangimento maior ainda, né? O Freud vai se perguntar o seguinte: por que eu ia chamar a pessoa, né, de Bianca e chamei de Patrícia? Por quê? Por que eu não escolhi outro nome? Por que veio o nome Patrícia aí? Freud vai dizer, olha, tem algum sentido, tem alguma lógica que a gente consegue explorar a partir do conhecimento do funcionamento do inconsciente. Né? Quer dizer, esse nome ele foi uma escolha, não foi uma escolha consciente, mas foi uma escolha inconsciente, não é qualquer nome, é esse nome. Né? Então a gente vai operar com esse tipo de coisa. Claro que eu estou dando um exemplo de um ato falho, né? Que isso tornaria o nosso trabalho clínico muito fácil, né? A pessoa não quer falar do seu sofrimento, não quer falar, e não é que ela não quer falar porque ela tá de marra, ela não quer falar porque dói, porque nem ela consegue acessar, porque ela nem sabe onde é que está, né? Mas ela não quer falar, de repente ela fala uma coisa, né, sem querer, e aí a gente vai lá e pesca, fala, olha aí, por que Patrícia e não Bianca? Né? Agora, seria muito fácil se fosse assim, né? Toda a sessão, alguém vai lá, traz um sonho, porque no sonho também é possível a gente entender o funcionamento do inconsciente, né? A lógica inconsciente, dá pra gente chegar, digamos assim, aos territórios mais protegidos e escondidos do psiquismo. Então, não vai ser toda a sessão que vai ter um sonho para ser analisado, que vai ter um ato falho explícito, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ouvir, e tentando ouvir em camadas distintas, para que você perceba, na inflexão, muitas vezes, da pessoa, que ela disse algo que não... parece que foge um pouco da estrutura do que ela mesma está dizendo. Às vezes usa uma outra palavra, está usando, né, sei lá, eu tenho um caso que é muito emblemático de uma paciente que tinha um problema muito doloroso e que e acontecia sempre quando ela estava perto dos exames das provas da faculdade. E aí, isso eu ouvi durante 2 anos e meio, ela sempre, porque as provas, e teve uma sessão onde ela falou, ao invés das provas, ela falou, porque não era as provas, era a prova, a cada semana era uma, sei lá. E aí, ao invés de falar prova, ela falou exame. Né? E aí aquilo me soou estranho, né? Por que a pessoa falou prova, exame, prova? O que esse exame foi fazer aí? E aí, enfim, isso me dá argumento para interrogar, mas por que apareceu exame aí? Né? E nesse caso, isso deu muito pano para manga, porque tinha a ver com um exame, um teste de gravidez e por aí vai. Enfim, então, no 5º ciclo nós vamos trabalhar essas questões, né? Quer dizer, como é que a gente lida ali na clínica, né, com as coisas que surgem. E também questões práticas, muito mais práticas, tipo, como é que a gente cobra? Né? Como é que a gente combina com o paciente se ele faltar a sessão, ele vai te pagar da mesma forma, ou combina que ele pode faltar, que ele não precisa te pagar? Como é que a gente faz essas coisas todas? Né? Será que a gente pode, né, receber um presente de um paciente? Será que a gente pode dar um presente para um paciente? Será que a gente deixa a pessoa mandar mensagem por WhatsApp para a gente ou não deixa? Essas coisas todas a gente vai trabalhar nesse 5º ciclo. Né? E não tem, vamos dizer assim, um regramento fixo para isso. O que tem é uma ética. E essa ética a gente vai operar com ela, também, especialmente nesse semestre, né, para ver o que está dentro do que seria uma ética psicanalítica e o que não está. Né? Então não tem a ver com se você vai deixar a pessoa te mandar um WhatsApp ou não, mas como isso, né, participa do processo terapêutico. Né? Aí vai estar a ética psicanalítica. E no último semestre, gente, que é o 6º semestre,
nós vamos ter um espaço mais dedicado a massacrar a psicanálise, a falar mal pra caramba da psicanálise. Sabe por quê? Porque ela tá velha e ela precisa ser atualizada. E a gente precisa atualizar isso, porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mundo do Freud do século XIX. As configurações familiares, as configurações de gênero, de raça, tudo isso mudou muito. E a psicanálise não pode ficar dando a respostinha que o Freud deu lá no século XIX. Então a gente, nesse último semestre, a gente vai trabalhar realmente as limitações da psicanálise, os equívocos grandes que a psicanálise, enfim, incorporou e sustentou durante muito tempo. Questões como, sei lá, por exemplo, o quanto a lógica patriarcal é presente na conceituação freudiana, como isso dificulta a escuta hoje, diante da diversidade que a gente tem de pessoas para escutar. Então esse último semestre é um semestre mais antropológico, sociológico, político e por aí vai, para a gente realmente formular um pensamento crítico sobre a psicanálise, porque senão a gente fica repetindo mandamento do senhor Freud, que não é esse o objetivo, nem da psicanálise nem do nosso curso de forma alguma. Então basicamente essa é a estrutura do curso. Tá? A gente vai ter, a cada semestre tem uma atividade de conclusão, para cada um desses semestres você vai ter uma produção, que é uma produção vou falar disso, Vini, se a formação do curso permitirá clinicar posteriormente. Vou falar disso porque isso é importante. Então, voltando ao ponto, quer dizer, são atividades muito menos avaliativas e muito mais autoavaliativas, porque é disso que se trata, de você perceber o teu deslocamento no percurso, mas temos essa formalidade de ter uma conceituação ao final de cada semestre. Agora, essa pergunta, que é: a formação permitirá clinicar posteriormente? Pois bem, aí nós estamos diante de uma das questões mais difíceis da psicanálise, pelo seguinte: diferentemente da psicologia, a psicologia ela tem um conselho, ela tem um órgão regulador que vai dizer: olha, você fez faculdade? Fiz. Qual foi? Foi tal. Você passou? Passei. Você apresenta o seu boletim? Apresento. Seu certificado? Sim. Você fez estágio? Fiz. Aí o conselho de psicologia vai dizer: olha, tá bom, você é psicólogo, você tem um número do registro, de registro do Conselho de Psicologia. Então você tem direito de dizer: eu sou psicólogo, eu atendo no meu consultório. A psicanálise não tem isso. A psicanálise não tem isso e foi uma escolha que ela fez lá no início do processo de replicação dela mesma pelo próprio Freud. A psicanálise ela não tem, e vira e mexe tem gente tentando criar, tem gente forçando essa situação de constituir um órgão regulador. Só que a psicanálise, dentro da ética da psicanálise, o que se entende é que ninguém vai poder dizer para você: olha, você é psicanalista. Por isso que eu dizia lá, logo no começo, não sei se você estava, Vini, que quando a gente montou o nosso centro de formação, a gente optou por um centro de formação presencial, porque o que vai permitir que a gente atue como psicanalista vai ser a nossa adesão a essa ética psicanalítica e a nossa autorização, a nossa auto-autorização perante os pares. É esquisito dizer isso, mas é como se fosse assim: no processo formativo vai chegar um momento em que você vai se autorizar entre os seus pares como analista, E isso significa, na prática, Vini, na prática mais rasteira, que se você quiser agora dizer: olha, eu sou psicanalista, não vai acontecer nada. Você não vai ser preso. Não vai ter a polícia da psicanálise dizendo: olha, tá aqui, você pratica psicanálise sem ser psicanalista. Não vai. Então, assim, é curioso. É claro que se você tem uma graduação e uma pós-graduação, em que você estudou durante 3 anos a temática da psicanálise, isso vai te dar bastante mais conforto, para a hora que você disser: olha, eu me sinto preparado, meus colegas me reconhecem como psicanalista,
vai ser mais tranquilo você se autorizar, né? Sempre desde que você esteja em análise e que você realize supervisão. A gente fala isso de estar em análise, não é que você tem que estar em análise o tempo todo, não é isso, mas é que a gente entende que não é possível você produzir uma boa análise com alguém se você não tiver passado por ela. Se você não tiver lidado com questões que estão presentes em você, as suas neuroses, as suas questões, as suas fobias e tudo mais, não é possível você oferecer uma escuta isenta, uma escuta, vamos dizer assim, atenta ao que o outro diz, se você tiver com muita voz dentro de você mesmo dizendo um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo, que para mim é um exemplo assim, que eu acho mais simples, né? No começo, quando eu comecei a atender, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tinha uma paciente que, por razões, né, de área de formação, idade e tudo mais, parecia muito tinha muitas semelhanças, né, e eu a identificava muito como a minha mulher na época. E aí um dia, né, a identificação nesse sentido de que parecia que tinham vivências muito semelhantes. E um dia ela me conta uma história em que ela disse para o marido que ia fazer uma coisa e foi fazer outra coisa, que era na verdade ter um affair com uma outra pessoa. E aquilo me incomodou como analista. Como? Como é que eu posso me incomodar com isso como analista? Só se isso tiver batido nas minhas questões. Então eu fui correndo para a supervisão. Por que eu fiquei chateado com esse negócio, né? E aí enfim, né, o supervisor vai dizer, então volta urgente para a tua análise e trabalha isso na tua análise. Por quê? Porque você, de alguma maneira, fez colar a tua experiência, a tua história, a história com a tua esposa com a da paciente. Tá maluco? É por isso que eu digo, não dá, você não consegue realmente operar uma escuta realmente de qualidade se você estiver cheio de barulho dentro da cabeça. Por isso que você tem que, a gente costuma dizer, a tua análise vai até onde vai a tua análise. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Quem estuda psicanálise pode buscar uma formação em psicologia? Faz sentido? Não, assim, não faz sentido, porque são, como eu falei, são universos que, apesar de muitas similitudes em alguns, né, em diversos aspectos, trabalham com objetos diferentes, né? Então, assim, o que você tem muito são psicólogos que fizeram a formação, né, que fizeram a graduação em psicologia e que depois fazem uma formação em psicanálise e aí operam como psicanalistas, atuam como psicanalistas, né, e acabam não usando o seu registro de conselho, né? Por isso que eu digo que para muita gente, esse foi o meu caso também, tá? Para muita gente que tem interesse nessa temática, né, especialmente pessoas um pouco mais velhas, pessoas que já têm, né, uma formação que às vezes é de uma outra área completamente diferente, a pós em psicanálise, ela me parece que faz mais sentido, porque ela vai trabalhar aquilo que de fato a gente precisa trabalhar para a atuação como psicanalista, e de alguma maneira, quer dizer, você tem aí uma dedicação a isso, que não é a dedicação de uma graduação, onde você vai ter uma série de disciplinas distintas, você vai ter que ter uma percepção, né, muito ampla sobre as diversas teorias da psicologia, né, sobre as várias abordagens que você tem na psicologia e tal, e que talvez, né, não sejam nunca utilizadas por você se você for atuar como psicanalista, porque a psicanálise vai atuar com vamos dizer assim, com um arcabouço que é próprio dela, né? E quase sempre nos cursos de psicologia você vai ter pouco, né? Você vai ter uma introdução à psicanálise e tal. Se você quiser atuar como psicanalista, você vai ter que terminar o curso de psicologia e fazer uma formação também em psicanálise. Sim, no curso haverá seminários, nós temos seminários, vão ter esse ano, nesse primeiro semestre ainda não, mas no primeiro semestre do ano que vem nós já vamos ter mais um evento internacional, porque a gente tem procurado trazer gente de fora de Brasília, né, para a gente, sabe, dar causar um pouco, sabe, na comunidade psicanalítica. Eu vou dizer uma coisa para vocês que às vezes
suscita muitas críticas, mas que eu não abro mão de dizer. O curso que a gente desenvolveu, né, ele é um curso que não gosta, sabe, dessa postura da psicanálise estereotipada, sabe, do psicanalista que fale mais sobre isso, essa coisa meio arrogante, que parece que na psicanálise brasileira se difundiu muito, né? Uma psicanálise, sei lá, um pouco carrancuda, um pouco, né, etérea demais, uma psicanálise assim, inalcançável, olímpica. Não, a gente pensa na psicanálise um pouco mais, sabe, de pé no chão e pé na rua, se possível, sabe? Uma psicanálise mais includente, porque na verdade o que nós estamos falando é o seguinte, foi o que eu comecei a dizer, nós estamos vivendo uma fase muito, muito complicada, né, para a espécie humana em termos de sofrimento psíquico, né? Então, assim, se a gente pode, de fato, com um arsenal técnico e teórico, ajudar, né, a aliviar sofrimento, vamos em frente, né? Então, sem essa necessidade, né, do intelectualismo, né, super, sei lá, hermético, que muitas vezes acompanha essa figura, a postura do psicanalista. Então eu dizia, por isso que eu tenho tentado trazer, esse ano eu trouxe um psicanalista da Argentina, tratando justamente sobre a genealogia da heteronormatividade na psicanálise clássica. Então a gente está tentando, de alguma forma, diálogos aí com psicanalistas de outras latitudes. A análise dos alunos não está incluída, tá? Isso é uma questão de cada um, com o analista que escolher, pagando o preço que conseguir pagar, né? Isso é um processo absolutamente individual, e a gente não vai ter como dizer, olha, você está indo na sua análise, né? Traz aqui o comprovante para ver. Não, né? Isso tudo, como eu falei, vai ter a ver, e a gente vai trabalhar muito sobre isso, vai ter a ver com a ética psicanalítica. Você vai perceber que é impossível você realmente brindar escuta de qualidade sem você estar em análise, você ter passado por um período de análise, você ter lidado com questões que te afligem, né? Acho que é isso, gente, assim, o que eu pretendia expor para vocês, acho que é isso. E já estamos passando das 9. Vocês queriam perguntar mais alguma coisa? Dei um chute aqui no tripé. Tem mais alguma coisa? Eu não sei se passei. Deixa eu ver aqui, peraí, acho que passei uma pergunta. Não, acho que eu vi todas. Acho que sim, né? Acho que tá tudo aí. Gente, agradeço também, Saraiva. Espero ter colaborado para esclarecer um pouco o que é esse nosso projeto. E aqueles de vocês que se interessarem, né? A supervisão para aqueles que estiverem atuando na clínica escola, tá? Isso sim vai tá incluído no curso que eu falei para vocês. Então, aqueles de vocês que quiserem conversar mais, quer dizer, entre em contato com a gente pelos diversos meios que existem aí. Agradeço também, Luiz. E estamos à disposição, tá? E, assim, aqueles de vocês também que tem o bichinho aí, né, da psicanálise, eu costumo dizer o seguinte, é difícil, se tem o bichinho, é difícil largar a mão, viu? É difícil, porque é um universo muito, muito interessante, muito sedutor, e, enfim, eu deixo o convite para vocês. Valeu, gente. Então, muito boa noite e muito obrigado.